Iluminação de 3 pontos, o esquema mais básico de luz, com uma luz principal, luz de preenchimento e luz de recorte. Tá, mas por que isso funciona? E o que eu preciso para conseguir fazer decentemente? Sinceramente, eu diria que uns 80% dos videomakers ainda estão fazendo vídeos muito mais parecidos com isso daqui do que com isso daqui. E eu posso te falar, não é o modelo da minha câmera, nem o modelo dos equipamentos de luz que a gente tá usando aqui, mas sim como que essas luzes estão posicionadas aqui dentro dessa sala. Então vamos começar entendendo esse esquema de iluminação que é fundamental e vai funcionar em absolutamente todos os vídeos que você for produzir. Mais do que isso, é possível da gente usar a luz de 3 pontos como base para construir visuais ainda mais complexos, tipo o que a gente fez aqui. Mas para a gente colocar tudo isso em prática, precisamos entender cada um dos elementos dentro da construção desse esquema de luz. Começando pela luz principal, também chamada de Key Light. Como o nome diz, ela é a luz mais importante e também a luz mais intensa de todas que a gente vai colocar no nosso ambiente. Ela que vai definir a claridade da cena, a temperatura de cor da sua cena, se vai ser mais quentinho ou mais frio. E quando a gente olha para nossa história, nós começamos a perceber o uso da luz principal na arte lá no período da Renascença. Naquela época os pintores começaram a usar uma técnica chamada de chiaroscuro, que basicamente criava um contraste entre a luz e a sombra nas pinturas. Se a gente fizesse um paralelo com o que a gente vive hoje, e se a gente tratasse as pinturas como se elas fossem uma fotografia, é como se as pinturas tivessem uma fonte de luz única, que no caso é a luz principal. E ao longo da história teve um pintor que se destacou muito por usar essas técnicas, o Rembrandt. Guarda esse nome porque apesar de difícil ele é bem importante. O Rembrandt meio que conseguiu masterizar o uso da luz principal e como que ela vai criar sombras e modificar o visual da cena, ou no caso dele, da pintura. Mas de forma técnica, o posicionamento da luz principal vai ditar as sombras do nosso vídeo, o que é tão importante quanto o que está sendo iluminado de fato. Normalmente a luz principal vai ficar posicionada a 45 graus da nossa câmera, seja do lado direito ou do lado esquerdo. Ela vai iluminar um dos lados do assunto que está sendo filmado e naturalmente ela vai gerar uma sombra do outro lado. E conforme você vai modificando a posição e o ângulo de ataque dessa luz, você vai vendo que ela vai criando diferentes sombras na cena. Isso é muito legal da gente perceber porque permite que a gente experimente resultados diferentes simplesmente mudando a luz de lugar. Inclusive sobre sombras, a gente define o tipo de luz que nós estamos usando de acordo com as sombras que ela vai gerar. Aí eu tô falando da diferença entre luz dura e luz suave. Basicamente, uma luz dura é uma luz que vai incidir diretamente sobre a pessoa ou sobre um objeto e ela vai gerar sombras muito escuras e muito bem definidas. Esse tipo de iluminação traz bastante drama, bastante peso pro vídeo que você tá gravando. Isso funciona muito bem para um depoimento carregado de emoção ou então um vídeo onde você queira ressaltar as feições da pessoa ou detalhes do objeto. Já a luz suave gera sombras muito mais suaves. A luz suave é basicamente pegar a luz dura e colocar o que nós chamamos de difusor na frente dessa luz. E esse difusor vai espalhar a luz. Você já deve ter visto um softbox, um octabox, ou até talvez você tenha usado um sulfite, um papel manteiga na frente de uma lâmpada. Você vai conseguir perceber como a luz gera sombras muito mais suaves. E essas sombras suaves não carregam aquele drama que as sombras duras carregam. Então a gente tem um aspecto muito mais neutro na nossa imagem. E aí você lembra do Rembrandt? Então, parece que o Rembrandt usou softbox na hora de fazer as pinturas dele. Inclusive, existe um tipo de luz que nós chamamos de luz de Rembrandt, que é justamente uma iluminação que vai gerar sombras suaves, mas principalmente um pequeno desenho de um triângulo ali na bochecha da pessoa que está sendo iluminada. Esse triângulo é visível nas pinturas dele e quando a gente usa esse esquema de luz, que é basicamente você pegar a sua luz principal, sendo uma luz suave, posicioná-la a 45 graus da câmera, só que numa altura muito maior e no ângulo de ataque que venha mais ou menos a 45 graus apontado para o chão também. Esse resultado é bastante famoso e bem bonito. Só que a luz suave ela tem um problema, ela costuma espalhar muito e vazar para o fundo. Para evitar esse problema a gente usa um acessório que nós chamamos de grid, também conhecido como colmeia. A sua luz vai ficar um pouco mais fraca, porém ela vai ficar direcionada e vai iluminar apenas o que está ali próximo da sua fonte de luz. Ou seja, não vai vazar para o fundo. É o que eu estou usando aqui nesse momento para que a luz principal incida apenas em mim e não ilumine lá no fundo. Pode ver que se eu apagar essa luz, o fundo continua iluminado igual. A diferença é muito pouca. Inclusive, muita gente me pergunta como fazer para que a luz principal não fique refletindo nos óculos, tipo assim.
Tá vendo aqui o reflexo? É simples, é só tirar a luz da altura dos olhos. A minha iluminação principal, ela tá muito mais acima do meu rosto. Mais importante de tudo isso, perceba que não é a luz, mas sim a sombra que cria essas sensações. E que quando a gente tá reposicionando a nossa luz, não é pra iluminar de uma forma diferente, mas sim pra criar sombras de forma diferente. Toda essa operação dos equipamentos, de iluminação e tudo mais, eu mostro na Masterclass de operação do Aperture 300D, que tá disponível lá na assinatura da Brainstorm Academy. Depois vale a pena dar uma olhada. Mas nem só de luz principal vive o setup de 3 pontos. A gente tem uma segunda luz, que é a chamada luz de preenchimento. Essa luz serve para amenizar as sombras criadas pela luz principal. É aí que entra a luz de preenchimento, que precisa sempre ser suave. E ela também tem que ser com uma intensidade muito menor do que a da luz principal. Se você coloca uma luz de preenchimento na mesma intensidade da luz principal, você vai ver que o rosto da pessoa vai ficar completamente chapado, liso. Porque o intuito da luz de preenchimento é criar tridimensionalidade. As pinturas da Renascença eram tão revolucionárias porque elas tinham volume. E o seu vídeo só vai ser revolucionário também se tiver tridimensionalidade. Por isso, a gente vai posicionar essa luz 45 graus do lado oposto da luz principal, no mesmo eixo da câmera. Só lembrando que ela tem que ser mais fraca que a luz principal e na mesma temperatura de cor que a luz principal. Definitivamente não misture uma luz branca com uma luz amarelada, por exemplo. Ah, e se você não tiver uma segunda fonte de luz para ser a sua luz de preenchimento, tipo um outro softbox, por exemplo, você pode usar um rebatedor. Quando a luz é rebatida por uma superfície que não seja um espelho, ela sempre volta de uma forma mais difusa, gerando sombras mais suaves. E tudo pode ser um rebatedor, desde um rebatedor profissional, mas também um isopor, um lençol, uma parede branca, o teto. Tudo isso vai te ajudar a eliminar sombras pesadas do lado oposto do rosto ou do objeto que você está filmando. E se você não tem equipamentos para isso, não tem problema. Depois, se você puder, dar uma olhada na Masterclass de produção de vídeo de baixo custo que a gente tem lá na Brainstorm Academy, que lá você vai aprender um monte de gambiarras legais para conseguir fazer sem ter que investir muita grana e ainda assim conseguir um resultado legal. E para fechar a nossa luz de 3 pontos, nós temos a luz de recorte. Ela serve para separar a pessoa ou objeto do fundo e dar destaque para ele. Basicamente, ela direciona o olhar. Ela vai ser posicionada no fundo da cena. Mais importante é que ela tem que estar sempre no mesmo eixo da luz principal, só que agora posicionada atrás da pessoa ou do objeto. E duas coisas legais sobre a luz de recorte. Primeiro, que ela pode estar numa temperatura diferente da luz principal. Você pode colocar ela amareladinha, por exemplo, para criar um contraste de cor. E ela também pode ser uma luz dura, que isso vai criar uma silhueta, um desenho aqui em volta muito mais intenso. E junto com a luz de recorte, você também pode usar luzes práticas, que aí já é um extra da iluminação de 3 pontos. Por exemplo, aqui no meu estúdio eu tô usando uma luz principal, que é bastante grande, por isso eu não precisei de uma luz de preenchimento, mas logo aqui atrás de mim, em cima, eu tenho uma luz de recorte. E o restante dessas luzes aqui em volta, esses abajures e tal, nós chamamos de luzes práticas. E dá pra você aprender a usar essas luzes práticas no seu cenário na nossa Masterclass de iluminação e cenários para vídeo. Você vai ver como que o Bruno monta na prática os cenários aqui na Brainstorm Academy. Inclusive, esse daqui foi ele que montou. E com isso fica bastante claro que não importa a câmera, não importa a fonte de luz que você vai usar. Se você conseguir pensar no posicionamento dessas luzes, nas características delas, você vai conseguir um bom resultado. Isso é fato. Aquele vídeo bonito, aquele filme que você assiste, cara, vai por mim, não é câmera, não é lente, é a luz. Inclusive, eu vou deixar aqui uma aula liberada na Masterclass Iluminação e Cenários para Vídeo para você assistir. Eu tenho certeza que você vai curtir e vai aprender muita coisa legal. Depois assina a Brainstorm Academy para acessar essa Masterclass, tá? O link da assinatura tá aí na descrição também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!